Você tenha vindo hoje aqui, porque isso já é um costume seu, você é um cristão e todos os sábados, ou em algumas, dependendo da igreja, todos os domingos, a gente se encontra aos sábados por alguns motivos, mas talvez todo final de semana você já vem à igreja, isso é um costume. Talvez você veio porque você é um cristão ou um simpatizante, né? Mas se sentiu envergonhado de não vir porque todo mundo estava vindo, né? Talvez você está aqui nessa noite porque você pensa simplesmente ter sido convidado, né? Porque hoje nós temos um jantar especial ao término do culto, né? Mas a verdade é que Deus, Ele já tinha tudo planejado. E a verdade é que, independente do que você pensa, ou qual foi o motivo que você tem aí na sua mente, Deus, Ele já tinha esta noite reservada para que você estivesse aqui conosco, para que você viesse a este lugar, a esta casa de oração e de louvor a Deus, para que Ele, não o Eduardo, não qualquer outra pessoa que esteve aqui à frente, mas para que Deus pudesse falar ao seu coração. Amém? E por isso eu o encorajo para que você saia daqui dessa noite de uma forma diferente e que você possa realmente fazer o possível para compreender, entender e aceitar, como eu falei, não essa palavra que vem de mim, mas aquilo que Deus tem para as nossas e para a sua vida. Amém? Hoje, como nós falamos, é um culto especial, um culto diferente. Isso porque no dia 14, ontem, foi o dia dos namorados. Então esse final de semana nós comemoramos o dia dos namorados. Aí só para saber se eu estou falando para a pessoa certa, só levanta a mão os apaixonados aqui nessa igreja. Tem alguns que estão meio assim, com vergonha de dizer que está apaixonado, meio durão, né? Não levantou a mão. O Bruno está com a mão, com o braço e com o pé estendido, que amanhã ele está, de viagem para celebrar aí o aniversário de casamento. Mas a verdade é que esse final de semana é um final de semana diferente, não é? É um final de semana onde nós celebramos a união, né, dos casais. É onde o amor está normalmente ou geralmente pairando sobre a vida dos casais, né? Então, no dia dos namorados, tudo se transforma, né? A gente fica mais carinhoso, né? A gente fica com aquele afeto mais à flor da pele, né? A gente quer agradar o nosso cônjuge, quer agradar a nossa esposa, o nosso marido, né? O dia dos namorados é um dia diferenciado. Existe um clima de romance no ar. Então, as floriculturas... Quem entregou flores para a esposa ontem? Ou para a namorada? Nós estamos fracos aqui. Não, aí ó. A gente tem um... Vamos aplaudir o rei. Mas, em geral, né, as floriculturas bombam, né? Todo mundo indo atrás de um buquê de flores, né? Cartões, presentes, chocolate, caixinha de bombom, né? No Brasil, aquelas cestas de café da manhã, né? Todo mundo mandando cesta de café da manhã para pretendente, para mulher, namorado, namorada, é o ursinho de pelúcia, né? A verdade é que é um dia realmente diferenciado.
né, onde o amor paira, né, sobre a vida aí dos casais. E que bom seria se todos os dias fosse assim, né? Que bom seria se todos os dias, né, o maridão agradasse a mulher daquela forma para que no fim do dia tivesse aquela recompensa. E às vezes a gente só trabalha para isso só nas datas comemorativas, né? Mas que bom seria se todos os dias, né, se todos os dias esse sentimento de amor, né, entre os casais de namorados ou entre também os casais já casados, porque neste dia nós normalmente já os casados, né, nós nos lembramos de como foi o início, né? Aquele primeiro encontro, o primeiro beijo, a primeira saída, né? A investida ali para ganhar a namorada ou o namorado, né? Então entra ali sobre o casal esse sentimento, né, de romance. E que bom seria se todos os dias, não é, Daniel? Se todos os dias nós pudéssemos viver este amor entre os casais, né? E na verdade era isso que o Valentine acreditava, porque a gente sabe que em inglês nós chamamos a data, Dia dos Namorados, a gente fala Valentine's Day, certo? Isso porque existiu um homem, um cristão chamado Valentine, que a gente chama em português de Valentim. Valentine é mais estiloso, né? Mas a gente chama de Valentim, né? E ele foi um cristão. E a única razão pelo qual algumas pessoas falam São Valentim ou Saint Valentine é porque, não que a gente esteja aqui adorando ou dando ou celebrando de forma especial este homem, mas é porque a gente vai falar um pouquinho da forma que ele morreu, né, como um mártir, né, pela igreja, né, e da igreja. É por isso que ele tem as pessoas chamam ele como se fosse um santo, mas na verdade ele era um homem normal. E o Valentim, ele era um cristão normal, como nós aqui, porém com uma paixão muito grande pelo Evangelho, com uma paixão e um desejo muito grande de propagar o Evangelho, e com uma característica que diferenciava ele. Ele gostava de fazer casamento entre esses cristãos. Então, ele ficou conhecido, na verdade, pelos casamentos que ele realizava. Isso porque ele acreditava e ele entendia a origem do casamento, a origem da família e quais os benefícios do casamento, quais os benefícios da família. Então ele lutava de forma árdua pela propagação do Evangelho e pelos casamentos. Pelos casamentos também. E ele, como eu falei, ele era um evangelista. Ele pregava mesmo, ele gostava de propagar a mensagem que o dia tinha alcançado a vida dele. O problema é que ele viveu num período, não como o de hoje, mas ele viveu num período em que o cristianismo era proibido. Logo ali em torno do 3º século, mais ou menos 200 e pouco depois de Cristo, o cristianismo era totalmente proibido. Então você não podia falar que era cristão, muito menos evangelizar, muito menos tentar pregar o cristianismo. Então, aqueles que se diziam cristãos, ou aqueles que tentavam evangelizar, na verdade, quando eles eram pegos pelos soldados romanos da época, a Roma era o grande império, né, mundial, esses cristãos, eles eram lançados em arenas, em grandes áreas, né, com plateia
em volta, só assistindo esses cristãos morrer. Eles eram jogados ali, onde ao mesmo tempo eles colocavam leões, tigres, feras, né? E esses cristãos, eles eram brutalmente assassinados, né? Por esses, a gente pode falar pelos animais, mas na verdade por esses homens que criavam toda essa situação. E o Valentim, ele não tinha medo, mesmo sabendo que este poderia ser o final da vida dele. Ele continuou evangelizando e realizando o casamento cristão e propagando esse crescimento entre as famílias cristãs. Até um dia que ele foi tão ousado, e diz a história que ele foi pregar para o imperador. E o imperador foi e colocou ele numa prisão. Certo? E nessa prisão ele não parou de evangelizar. Ele não parou de pregar. Ele continuou, e mais do que isso, ele continuou fazendo casamento dentro das prisões. Continuou abençoando ali o homem e a mulher numa união, né, que ele sabia a origem. E aí, numa dessas, diz a história, e na verdade, se você procurar lá no Google um pouco sobre a história de Valentim, existem várias histórias, por isso que a igreja primitiva nunca colocou essa data como um feriado, ou nunca reconheceu essa data como... não faz parte do calendário da igreja que a gente chama católica romana, que era a igreja primitiva, porque existiram muitos rumores sobre a vida dele, de que forma ele tinha morrido e tal, mas quando a gente procura e faz ali uma busca mais detalhada, a gente vê que essa era a história dele. E dentro da prisão diz a história que ele se apaixonou pela filha de um homem lá, e essa moça, ela era cega. E ele estava apaixonado por ela. E ali ele começou a evangelizar ela. E além disso, ele se sentiu tão comovido que ele orava e orou pela cura dessa moça. E ela foi curada por Deus. E aí foi um rebuliço dentro da prisão, porque muitas pessoas aceitaram a Cristo a partir deste momento. E aí também foi o fim do Valentino, porque o imperador falou, chega com esse cara. E aí mandou decapitar o Valentino. Então, essa é um pouco da história, né? Teve um final triste, mas a verdade é que ele foi um homem brilhante, lutou pelo cristianismo e ele entendia a importância do casamento, ele entendia a importância da família. E qual era a origem? A origem do casamento, a origem da família. E o que eu gostaria de falar hoje é que nós, na nossa sociedade hoje, não entendemos muitas vezes qual que é essa origem do casamento, a origem da família. Hoje em dia, quando eu digo nós, eu não quero dizer simplesmente você, mas a sociedade como um todo, ela não entende e não tem buscado descobrir qual que é a origem do casamento. Então as pessoas, elas se casam e sonham em ter a sua família baseado nos seus próprios conhecimentos e preceitos e baseado na sua própria vontade. E o resultado que nós vemos hoje é mais e mais famílias sendo destruídas. Eu, enquanto pesquisava com relação a este assunto, eu vi alguns números e eu fiquei assustado. Mais de 55% de todos os casamentos terminam até duram no máximo 15 anos. Ou seja, a média do mundo hoje é, se nós temos aqui, vamos supor, 20 casais,
Em 15 anos, ou menos de 15 anos, a metade desses casais já não vão ser mais casais. Já vão ter se divorciado. 40 e poucos por cento, em torno de 42% de todos os casais se divorciam, se separam nos 10 primeiros anos de casado. O número de casais que se separam do primeiro ao quarto ano tem aumentado de forma gigantesca. Nunca existiu um número tão alto de divórcios no primeiro ano de casamento. As pessoas têm se divorciado e esses números são só aqueles que são registrados. Mas a gente sabe que tem muitos casais que se separam, mas nunca vão até a justiça para deixar isso concretizado, ou vão lá e se divorciam mesmo, separam no papel, como a gente diz. Então a gente sabe que esse número pode ser ainda muito maior. Muito maior. E isso é um resultado porque o resultado da escolha que nós temos feito, ou seja, a gente não tem entendido o porquê nós queremos casar. Muitos querem casar para se ver livre da família. Muitos querem casar porque eles amam a vida de casado, mas não amam o seu próximo, a esposa ou seu marido, mas a vida e o conforto que o casamento traz. Muitos se casam, né? Isso não faz muito parte da nossa classe social, mas muitos se casam por interesse financeiro, né? Algumas mulheres se casam simplesmente porque querem crescer na vida, buscar algo diferenciado, mas as pessoas não têm entendido qual é a origem do casamento. E é por isso que mais e mais vezes nós temos visto os casais se separando. E a verdade é que se você parar para pensar, eu tenho certeza que você conhece algum casal que você olhar e falar, não, esses não tem como se separar. Mas acabou se separando. Eu tenho algumas histórias e alguns conhecidos e até mesmo familiares que eu falava, não, esse casal é um exemplo. Na verdade eu estava enganado. Eles não eram exemplo coisa nenhuma. Hoje nem mais juntos estão. Isso porque nunca entenderam, nunca buscaram o real motivo do casamento. Por quem ele foi criado, para que ele foi criado, qual o objetivo da família. E eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, logo no segundo capítulo de Gênesis. Então, Gênesis 2. O versículo que nós vamos ler é o versículo 20. Então, Gênesis 2, versículo 20, nós vamos ler do 20 ao 24. Tá? Gênesis 2, versículo 20 ao 24. Diz o seguinte: assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos. E só uma pausa aqui. Aqui está contando um paralelo, e nós vamos voltar logo ao capítulo 1, mas sobre a criação do homem e da mulher. Então, seguindo aqui no versículo 20, diz: assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas e, fechando o lugar, fechou com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos
e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Quem criou o homem e a mulher e a sua união foi Deus. Foi Deus. Se você voltar ao capítulo 1, primeiro capítulo da Bíblia, o versículo 27, e como eu falei, isso é um paralelo da história da criação do homem, nesses dois capítulos, fala o seguinte, no versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. A verdade é que a família, e essa era a família que o Valentim acreditava e conhecia, a família, ela é uma instituição divina. Ela não foi criada por um homem ou por uma mulher que encontrou uma pessoa, ou um ser que tinha um corpo diferente e falou: eu acho que aquele ali, ou aquela ali, tem tudo para ser a minha ou o meu parceiro. E com ele eu vou procriar, ou com ela eu vou procriar, e com ela eu vou transformar um grupo de pessoas que eu vou chamar família. E nós vamos viver juntos. Não foi dessa forma. Foi Deus quem criou o homem e a mulher. Foi Deus quem criou a união do homem com a mulher. E foi Deus que instituiu a família. Foi Deus que orientou ao homem e à mulher: procriem, tenham filhos, cresçam, dominem sobre a terra, sobre os animais, sobre os peixes. Se a gente ver mais seguindo os versículos, sobre as plantas, os vegetais, tudo o que tem sobre a terra. Não foi ideia humana, foi criação divina. Você e eu, o seu casamento, a sua família, foi ideia e plano de Deus. E quando nós entendemos isso, a gente traz a diferença para o nosso relacionamento. Porque se foi criado por Deus, para que a sua família, o seu casamento obtenha sucesso, precisa estar debaixo dos parâmetros também criados por Deus. Para entender isso melhor é o seguinte: quando você vai morar de flatmate, eu já morei de flatmate, eu tenho certeza que muitos aqui já morou de flatmate, ou já teve um flatmate na sua casa. A verdade é que quando você é um flatmate, você precisa se adaptar à regra da casa. A casa não é sua, existiam aqueles que já moravam ali e que estão te recebendo. E se você não viver debaixo ou conforme os parâmetros estabelecidos pelaquela família que já estava na casa, você vai ter problema. Porque aquela situação, aquela casa, aquele convívio foi criado por aquela família que já existia lá. Então, se você não quiser ter problemas, você precisa estar debaixo, e seguir os parâmetros daquela família. Quando você entra num trabalho, você precisa se adaptar ao esquema dessa nova empresa. Porque eles são os criadores ali daquele ambiente, das regras e tudo mais. Se você não viver o seu dia a dia na empresa conforme as vontades do seu chefe ou da empresa, você vai acabar tendo problema. A mesma coisa é com a nossa família e casamento. Deus
é o Criador. Foi Ele que instituiu a família, foi Ele que instituiu o casamento. E se você e eu não vivermos a nossa vida debaixo dos parâmetros, ou conforme os parâmetros, debaixo da vontade do Criador da família, que é Deus, nós vamos ter problemas. E é por isso que mais da metade dos casamentos, mais da metade desses casais tão apaixonados que nós vemos por aí, eles vão se acabar nos próximos 15 anos. Essa é a estatística. A menos que busquem entender quem é o Criador do casamento e da sua família e busquem viver debaixo da vontade desse Criador, que é Deus. E eu tenho, nessa semana em que eu pesquisava, como eu falei, sobre essa mensagem, Deus tem falado muito ao meu coração, porque eu sou muito falho, como homem, como marido, e eu busquei, estava buscando não somente para trazer essa mensagem, mas para poder melhorar o meu relacionamento com a minha esposa, melhorar o ambiente da minha família, porque eu não quero, eu não quero, e pela graça de Deus, eu sei que eu não vou fazer parte dessa estatística, e eu fui atrás, e quis saber, e eu ouvi muitas pregações, vi muitos estudiosos, professores, dei vários documentos, vários escritos com relação à família, e muitos ali diziam, textos que diziam, o segredo do sucesso do casamento, ou qual é o segredo do sucesso para a sua família, ou para o seu relacionamento, E ali eu comecei a olhar, e buscar, e estudar, e eu fiquei chocado, E, inclusive com algumas igrejas e alguns pregadores. E eu sei que muitos aqui assistem a alguns pregadores, eu mesmo assisto a vários, sempre querendo saber o que as pessoas têm comentado sobre assuntos que nós mesmos tratamos aqui na igreja. E muitos deles traziam o segredo para o seu casamento é o diálogo, ou o segredo do seu casamento é simplesmente a paciência, ou saber ouvir, ou o segredo do seu casamento é inovar. Muitos dizem, o segredo do seu casamento não é deixar o seu relacionamento cair na rotina. Ou o segredo para o sucesso da sua família é você separar sempre um tempo ali para brincar com seus filhos, passear com a sua família, não ficar tão focado no trabalho. E ali eles foram dizendo muitos pontos que são todos positivos e que são válidos, Muitos são bem específicos e falam, o segredo da família é inovar, colocar aquela roupinha diferente para o marido, aparecer cheirosinho antes de dormir, tal. A verdade é que esse não é o segredo para o sucesso do seu casamento, nem da sua família. São todos pontos válidos e muito importantes para o desenvolvimento do relacionamento, para a proximidade, o diálogo, saber escutar, se arrumar, dar um tapa na carcaça, igual eles falam, tudo isso é muito importante, mas não é o segredo. O segredo do seu casamento e o sucesso da sua família está em Cristo. O sucesso do seu casamento e da sua família está em Jesus Cristo, sendo o centro do seu casamento. Jesus Cristo sendo o centro do seu relacionamento,
do seu casamento, da sua família, do seu ser. Porque eu ouvi também muitos dizendo, porque são textos bíblicos, dizendo que realmente nós devemos ter, para que a nossa família, o nosso casamento seja bem sucedido, o amor, a alegria, paciência, a paz, fidelidade, né? Sermos tranquilos, mansos. Mas quando a gente vai estudar a palavra de Deus, a gente vê que todas essas qualidades, na verdade, é o fruto do Espírito. Em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22, fala ali sobre os frutos do Espírito, o fruto do Espírito. E tudo isso que a gente tem falado assim, o amor, a alegria, a bondade, a paciência, a fidelidade, na verdade, isso é fruto daqueles que vivem em espírito. É fruto daqueles que foram transformados por Cristo. Na verdade, o segredo não está em ser bonzinho ou simplesmente amoroso com a sua esposa ou com o seu marido, ou simplesmente com as roupas ou com carinhoso você é. Mas a verdade é que o segredo para o sucesso do seu relacionamento está primeiramente no seu relacionamento com Cristo. Porque se você é uma pessoa verdadeiramente transformada por Cristo, você vai gerar todos estes frutos, que é bondade, amizade, paciência, amor, fidelidade, mansidão, que é o que qualquer partner, qualquer marido ou esposa espera do seu cônjuge, certo? E só que só pode dar isso verdadeiramente todos os dias aqueles que são e que buscam uma transformação verdadeira em Cristo. Então, se primeiramente você não tem um relacionamento correto, um relacionamento digno, e não busca uma transformação diária com Cristo, você não vai obter o sucesso no seu casamento. Ele vai durar alguns anos, ele vai durar algumas décadas, ou ele pode durar muitos anos, ou talvez pela vida inteira, mas nunca com a felicidade genuína que só Cristo pode trazer, que só aqueles que são transformados em Cristo podem obter. Então, o sucesso não está no estilo ou no tipo de roupa que você se apresenta ali para o seu marido, ou aquele presentinho, ou aquele presentão que você dá para a sua esposa, ou que você dá ao seu marido, né? Quantas vezes você leva ela para sair, ou até mesmo quantas vezes você leva a sua família para passear, não é o segredo do sucesso da sua família ou do seu casamento, e sim o quão transformado por Cristo você é. Eu, na verdade, não tenho autoridade nenhuma para falar, senão quando eu falo da palavra de Deus. Eu nem tenho muitos anos de casado para servir de exemplo. Quase todos aqui, ou muitos aqui, têm mais tempo de casado do que eu. Tenho 6 anos de casado. Agora, tenho bastante tempo de, como eu falo com a minha esposa, de juntinho com ela, né? São 11 anos, mas somos jovens, estamos aprendendo muitas coisas. Mas temos buscado, antes de qualquer coisa, a transformação em Cristo. Para que, aí então, tenhamos o sucesso no nosso casamento. E como eu falei, autoridade nenhuma eu tenho na minha palavra simplesmente, senão naquilo que Deus tem para nós. E por isso eu peço para que os irmãos mais uma vez possam abrir as suas Bíblias agora no livro de Efésios.
Efésios capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Efésios 5, 22. E aqui a gente está partindo para o final já da nossa mensagem, porque eu sei que com um cheirinho e com a nossa programação que nós temos logo após, fica difícil sentar aqui durante muito tempo. Mas a gente já está indo para o fim. Efésios capítulo 5, versículo 22. Eu estava ouvindo algumas pessoas falarem sobre esse texto, né? E alguns, ou principalmente as mulheres, né, não gostam desse texto, outras odeiam, né? Então, por isso que eu falo, não são as minhas palavras, tá bom? Mas aquilo que vem de Deus para as nossas vidas. E agora eu vou começar falando para as mulheres, tá? Capítulo 5, versículo 22 diz o seguinte: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Já tem gente rindo. Cadê os homens aí? Aí, cadê? Vamos lá. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher. Vamos lá. Como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo a seus maridos. É isso aí, gente. Essa é a primeira parte. Essa é boa. E qual que é a mensagem principal que a gente tira dessa primeira parte? Os homens falando: mulheres sejam o quê? Submissas. Isso aí, essa é a palavra. Sejam submissas aos seus maridos. E aí ele ainda fala: em tudo. Em tudo. Então, vamos explicar aqui, porque senão esse dia dos namorados vai acabar arruinado, né? Mas a verdade é que ser submissa, e vamos ali defender as mulheres, ser submissa não é ser submissa não é ser abusada, tá bom? Não é ser abusada. E nem ser comandada, tá? Ser sujeita ao marido não tem nada a ver com nível de dignidade, de valor perante a sociedade, ou principalmente valor perante Deus. Ser submissa ao marido não tem nada a ver quão mais importante é o homem do que a mulher. Não tem. Tem até algumas mulheres saindo aqui, eu vou defender elas. Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver com dignidade. Nada a ver com dignidade. A verdade é que ser submissa, na verdade, vem para a raiz do que nós cristãos acreditamos. Porque para que as mulheres possam entender isso de forma mais clara, nós como cristãos acreditamos na Trindade, que é Deus Pai, Cristo como Deus Filho e o Espírito Santo, certo? Então nós acreditamos no Espírito Santo, em Deus e no Filho, que é o Cristo, que é o nosso Deus, certo? Todos eles, essas três pessoas fazem a Trindade, que é um único Deus. Não acreditamos em três deuses diferentes. Acreditamos em Deus com três
pessoas, com 3 personalidades: Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Todos eles são o mesmo Deus, certo? Nós acreditamos num único Deus. Porém, Deus Pai foi quem enviou o Deus Filho. Jesus, então, ele mesmo, com a mesma dignidade, sendo Deus, ele se submeteu à vontade do Deus Pai. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? A dignidade é a mesma, porém a tarefa é diferente. A tarefa é outra. Jesus, ele é o nosso Deus. E mesmo sendo 100% homem, quando ele esteve aqui na terra ele era 100% homem, ele era 100% Deus. Porém, por estar submisso à vontade do Deus Pai, ele em um certo momento ele orou e pediu para que, se fosse possível, para que Deus Pai pudesse afastar aquele cálice, certo? Que era o sofrimento, o copo, né? Que era o sofrimento que ele iria levar sobre a cruz por todos os nossos pecados. Ele falou: se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade, porque ele entendia esse papel de submissão. E a mesma coisa é para a mulher. A mulher, ela precisa estar submissa ao marido e ser submissa ao marido. Isso não quer dizer um valor diferenciado, de forma alguma. É como as nossas autoridades, ou o nosso presidente, ou os governadores. Como um ser humano, ou como pessoa, ele não tem diferença nenhuma. Ele tem o mesmo valor. Temos todos os mesmos direitos. Mas por ser uma autoridade, embora no Brasil está meio queimado, né? Mas a verdade é que por ser uma autoridade, a gente trata com um respeito diferenciado. E a gente se reporta a essas pessoas de forma diferente. Não porque eles são ou têm algum valor especial, mas porque a tarefa que eles têm é diferente e diferenciada. Então, quando nós falamos de submissão, a dignidade é a mesma, mas a tarefa é diferente. Em uma das Bíblias que eu tenho, eu estou fazendo coleção, ganhei uma outra esses dias aqui, estou com várias Bíblias. E uma das Bíblias trazia um comentário bem interessante com relação à submissão. E quando a palavra de Deus diz que você, mulher, precisa em todas as coisas estar sujeita ao seu maridão aí, a palavra que ela quer trazer, e o que essa submissão quer dizer, é o seguinte: eu vou falar que seriam as palavras dessa tradução dessa Bíblia que eu estava estudando. Notar de forma diferente, por exemplo, a presença do seu marido. Muitas mulheres põem o seu marido no meio de todos os outros homens e para ele é simplesmente mais um. E esquece que ele é o seu marido, ele é o homem da sua casa, ele é o seu homem, ele é o pai dos seus filhos, ele representa ali a cabeça da sua casa. Mas muitas mulheres simplesmente jogam o marido ali no mesmo bolo de todos os outros homens e não tem respeito algum pelo seu marido. É saber honrar o seu marido. É saber preferir, escolher o homem que está ao seu lado. Entre todos os outros, não. O meu é o meu. Sabe? É falar assim, bater no peito: este é o meu homem, né? A mulher com orgulho do seu marido é realmente considerá-lo de forma diferente, é estimá-lo. Tá difícil, né, para aturar tudo isso, mas estimá-lo, é tratá-lo de forma diferente. Levanta a mão aí, quem concorda? Só os dois estão levantando. Ah, não, teve algumas aí que levantaram. Então, admirar de forma diferenciada. O homem que é responsável
pelo seu lar. Ele é o responsável. E talvez algumas mulheres possam pensar: ah, mas meu marido me perdoe a palavra, ele é um mole, ele não toma conta de nada, ou ele não faz nada, ou ele não toma a frente, e aí eu quero, sobra para mim mesmo e eu é que tenho que tomar a posição ou a atitude de marido. A verdade é que não importa o quão ativo, o quão líder o seu marido é, porque a palavra de Deus, você não muda o que ela diz. Da mesma forma que ela falou que Cristo é o cabeça da igreja, e não importa o que você pense, não é o pastor, não é o líder, não somos nós, quem é o cabeça e o líder dessa igreja é Cristo, e não importa o que você pensa, você não vai mudar. E da mesma forma ela fala aqui, o líder e o cabeça da igreja e da mulher é o marido. Então não importa o que você pensa, não importa o quão ativo ou líder ele seja, ele é o cabeça da mulher. Ele é o líder. O homem, ele é o líder da casa. Ele é o líder da família. Entendeu? E o que nós temos hoje é bons líderes e maus líderes. Então o seu marido, talvez, ele pode não ser um excelente ou um bom líder. Mas isso não tira a sua posição de submissão. Isso não anula agora porque o meu marido não é um líder grandioso, ou o marido que eu esperava, eu não vou ser mais submissa. Não existe nenhum parênteses aqui na palavra de Deus com relação a isso. Então a verdade é que as mulheres, elas precisam aprender a verdadeira submissão, que é como nós, e mulheres também, as mulheres são submissas ao Senhor Deus, e não importa se sua vida está indo muito bem, ou se você está passando por vários problemas, você ainda assim é submissa a Deus. E é essa submissão que Deus espera que você tenha com relação ao seu marido. Mas agora, vamos pegar no pé dos homens, né? E vamos falar um pouquinho aí daquilo que Deus espera de nós, homens, certo? Então vamos lá, e nós vamos ler agora no versículo 25 em diante. E nós já estamos indo em direção ao fim agora. Diz o seguinte: maridos, então é para você, não adianta olhar para o lado, cruzar o braço, não vai no banheiro agora, senta aí que é para você. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos nós membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Deixa eu parar aqui. Pode parecer simples o papel do homem, porque a mulher fala: amar é o tiro de letra, ser submissa que é mais difícil, né? Mas a verdade, quando a gente compara os papéis aqui, as mulheres se dão muito melhor no fato de ser submissa do que nós homens amá-las como Cristo amou a igreja. As mulheres são mais submissas aos homens do que nós as amamos como Cristo amou a igreja.
Eu falo isso porque amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja não é uma tarefa fácil, mas é isso que Deus espera de cada um de nós. Quando nós falamos amar a nossa esposa da mesma forma que Cristo amou a igreja, não é qualquer amor. Não é qualquer amor. Vai muito mais além, né? Vai além do que simplesmente alguns presentes, vai além de alguns carinhos, alguns beijinhos. Entrou até um musical agora. Pode continuar. Mas a verdade é que quando a gente para pensar, dá até vergonha da forma que nós homens nos relacionamos com as nossas esposas, da forma que nós amamos a nossa esposa. Muitas vezes a gente pensa que por alguns agrados que fazemos, nós estamos ali, bombando com as nossas mulheres. Mas quando a gente vai analisar mesmo, nós estamos longe, muito longe de estarmos amando as nossas esposas da mesma forma que Cristo amou a igreja. Muito longe. Amar a nossa esposa da forma que a palavra de Deus diz que nós devemos é um amor que a gente se nega. É negar as nossas vontades, é negar os nossos desejos. É nós como homens, você como marido, anular as suas vontades para que os desejos e as vontades dela se realizem. É negar os seus caprichos para que ela seja beneficiada. E muitas vezes nós paramos para observar as nossas vidas e a gente olha, o cara tem carro, tem isso, e a gente olha ao redor da casa e tudo o que tem parece que o leva ao marido. Era o desejo que o marido tinha de morar em tal lugar, ou de ter tal carro, ou de conseguir tal coisa, ou de morar em tal, viver em tal país, ou ir para tal lugar. E nós muitas vezes ou queremos agradar as nossas esposas, mas porque no fundo nós estamos nos agradando. Eu vou levar a minha esposa para aquele passeio ou para aquela viagem, porque na verdade eu também quero curtir aquele lugar. Ou vou fazer isso ou aquilo pela minha esposa, mas porque no fundinho eu também gosto disso. Mas a verdade é que o amor que a palavra de Deus espera do marido é um amor sacrificial. É um amor de sacrifício. Assim como Cristo se sacrificou pela igreja, este é o amor que você tem que ter pela sua esposa. Um amor que requer sacrifício. O quanto você tem se sacrificado pela sua esposa? Isso talvez seja um nível aí para você analisar se você realmente tem amado a sua esposa como Cristo amou a igreja. Quão sacrificante tem sido este seu amor pela sua esposa? A verdade, isso é muito sério, é que nós homens, na maioria das vezes, somos os maiores responsáveis pelo fracasso dos nossos casamentos. Na maioria das vezes, nós somos os maiores culpados para que esse índice, ou porque esse índice de divórcios e separação tem acontecido. Nós
muitas vezes somos os maiores culpados, porque não sabemos da melhor forma, não sabemos como amar as nossas esposas. Nós somos os culpados pela destruição do nosso próprio casamento. E, em consequência disso, pela destruição das nossas famílias. E, em consequência da destruição das nossas famílias, por não sabermos amar as nossas esposas, somos os principais culpados pela destruição da vida futura dos nossos filhos. Porque uma vez que a sua família é destruída, as chances para que os seus filhos também sofram é muito grande. É muito grande. E nós temos esse desafio pela frente. As mulheres de se submeterem ao marido de uma forma racional, lógico. Você não é escrava, e essa não é a palavra que a palavra de Deus traz. Escravidão, ou ser abusada, ou comandada. A palavra é submissão, que é saber honrar, saber admirar e trazer o valor necessário para este homem que é o líder do seu lar. E nós, como homens, temos o desafio de amarmos as nossas esposas como Cristo amou a igreja, de uma forma que nós já sabemos que não é fácil, mas com um amor sacrificial. Só assim, só desta forma é que nós vamos realmente ter uma família e um casamento bem sucedido. Só dessa forma é que nós vamos escapar dessa estatística que o mundo apresenta. Que possamos ter Cristo como o centro das nossas vidas, o centro do nosso casamento, o centro da nossa família, para que aí então tenhamos uma vida, uma família, um casamento bem sucedido. Amém? Vou pedir para que os irmãos se levantem e eu quero orar por cada casal aqui. Eu quero orar por você que já tem e já aceitou a Cristo como seu Salvador e que numa luta diária tem tentado viver essa transformação que Cristo espera de cada um de nós. Mas eu quero orar também por você e pelo seu casamento, ou por você, ou por este casal que ainda não aceitou e ainda não declarou que Cristo é o centro da vida e do relacionamento de vocês. Hoje você tem a oportunidade de aceitar a Cristo como o Salvador, não somente da sua família, mas o Salvador da sua vida. E eu quero chamar à frente. Primeiramente, no fim todos estamos aqui, nós vamos ter todos os nossos casais aqui à frente, porque eu quero fazer uma oração especial. Mas, primeiramente, eu quero chamar, se você ainda não entregou a sua vida e o seu casamento nas mãos de Deus, nas mãos de Cristo Jesus, que você faça este voto nesta noite, que você venha à frente, para que Cristo seja o centro da sua família, para que Cristo seja o centro da sua vida. Mas eu também quero estender o convite
E eu quero orar em especial por todos os casais, pelas famílias representadas. E como Deus espera muitas vezes de nós um passo à frente, um ato de coragem, eu convido a minha igreja a vir aqui à frente, os meus irmãos, a vir aqui à frente, porque eu quero orar de forma específica por você, pela sua família. Talvez a sua família nem esteja aqui, mas você está representando a sua família. E nós temos alguns solteiros aqui, né? Nós temos alguns solteiros aqui, mas e essa palavra de marido, de mulher, são para os solteiros também. Porque como eu falei, hoje em dia os solteiros aí não entenderam qual que é o real motivo da família e do casamento. E casam por todos os motivos, menos o de glorificar a Deus. E por isso, você que é solteiro, entenda que, ou você que namora e que está caminhando para o casamento, que você entenda que antes de qualquer coisa, antes de qualquer beleza, antes de qualquer capricho, qualquer vontade sua, o centro do seu relacionamento deve ser Cristo. Amém? E ore comigo para que Cristo possa sempre ser o centro da sua família. E ore repreendendo também comigo, em nome de Jesus, que nenhum de nós aqui faremos parte dessa estatística que o mundo apresenta. Que mais da metade dos casais em poucos anos estarão separados. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor Deus, nosso Pai, ainda na Tua presença, Senhor, nós lhe agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Agradecemos, ó Pai, porque somos tão falhos, ó Pai. Eu sou tão falho, Deus. Mas ainda assim, o Senhor é misericordioso, nos abençoa, e nos abençoa ainda com mulheres e maridos maravilhosos, mesmo quando não merecemos, Pai. E é por isso que estamos reunidos nessa noite, para glorificar primeiramente o Seu nome, que é o doador da vida, que é o criador da família. Louvamos a Ti porque entendemos que o Senhor é que nos separou para que fôssemos casados, tivéssemos uma família e para que procriássemos, tivéssemos filhos e pudéssemos desfrutar dessa bênção que é a família, Deus. E nós como igreja agora, Pai, pedimos para que Tu possas derramar das Suas bênçãos, das Suas ricas bênçãos sobre cada casal, sobre cada família representada nessa noite aqui nessa igreja, Pai. Que o Senhor possa trazer a verdadeira alegria, Pai, que só vem mesmo, Deus, de Ti, mas que o Senhor possa trazer essa alegria à vida de cada um dos Teus filhos aqui, para a vida de cada casal, Senhor. Que o Senhor possa transformar os relacionamentos, que o Senhor possa trazer paz para aquele casamento, para aquela família que não tem vivido em tempos de paz. Que o Senhor possa revigorar o amor que um dia uniu este casal, Senhor. Que o Senhor possa trazer a alegria para essa família que tem vivido um momento de tristeza, Senhor. Que o Senhor possa trazer a saúde para aquela família, Pai, que tem vivido um momento de doenças. E que o Senhor possa trazer a salvação, Senhor, para aquela família que ainda não tem conhecido, mas que nessa noite quer entregar a sua vida e relacionamento nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós repreendemos a ação do inimigo na vida das nossas famílias, ó Pai.
Nós repreendemos, ó Pai, porque cremos no poder que há no Teu Filho Jesus, ó Pai. E repreendemos o inimigo, ó Pai, e declaramos que nós não vamos fazer parte, Senhor, dessa estatística que o mundo apresenta, que mais da metade dos casamentos se acabam em poucos anos, mas que pela graça, ó Pai, vinda de Ti, e tendo Seu Filho Jesus como centro dos nossos lares, nós declaramos que teremos a felicidade, teremos a alegria, e a nossa família será bem sucedida por toda a vida, Senhor. Obrigado pela Tua igreja, obrigado pelos Teus filhos aqui. Nos abençoa, ó Pai. Continua, ó Deus, a nos dar uma boa noite, Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos. Dá aí um abraço na sua esposa, no seu maridão. Dá um abraço no seu amigo, se a sua esposa não está aí, né? Fala aí uma palavra bonita, se você não teve a oportunidade, né? E hoje é um culto mesmo especial. Hoje é um culto especial. Aproveita aí, se você não falou aquele "eu te amo" ainda, solta um agora, né? Se você não falou ainda aquele "eu tô apaixonado" ou "você é o meu amorzinho", não perca a oportunidade. Amém? Bom, queridos, o nosso culto aqui acabou agora, mas nós temos o nosso jantar do amor. Nós temos o nosso jantar agora, né? E é um jantar para os casais, mas é lógico que nós temos alguns visitantes e esses são mais que bem-vindos para participar da nossa mesa, tá? Algumas pessoas chegaram agora no início do culto. A gente vai encaixar vocês ali na mesa, porque na verdade as mulheres ali atrás colocaram o nome de cada um. Então você tem o seu nome, o seu lugar reservado. Me deram um bilhete e eu já perdi. Mas esse era o recado. Que cada um de nós ali temos o nosso... Cada um tem a sua mesa. Cada um tem a sua mesa, o seu lugar ali reservado. Então não sente em qualquer lugar, tá? Você tem a sua mesa e vamos ali juntos como irmãos compartilhar deste momento. Eu quero antes, então, só para encerrar o nosso momento aqui, eu quero fazer mais uma oração e eu peço para que todos possam prestar atenção aqui. Nós temos alguns avisos, tá? No próximo mês, no segundo sábado de março, segundo domingo de março, estamos ainda acertando alguns detalhes, mas provavelmente nós teremos o nosso primeiro batismo. Então não marque nada para esse final de semana, né? Tente fazer parte. Nós estamos ainda descobrindo onde vamos fazer, se vai ser aqui na igreja, se vai ser numa praia, num clube, num parque, numa piscina aí fora, mas segundo final de semana de março, semana que vem nós vamos ter mais detalhes. Está chegando já a data, tá? Hoje, não saiam correndo aí se você para ir embora, se você vai fazer parte do grupo do que vão estudar, fazer o curso de teologia aqui da igreja, tá? Eu preciso anotar o seu nome. Falei com o pastor André hoje. Eu preciso passar o nome para ele hoje à noite, porque amanhã de manhã ele está mandando um e-mail para a igreja no Brasil, já para separar os livros, né, que vêm do Brasil. É um material em português. Então, eu preciso antes, se você quer fazer o curso, não vai embora sem me dar o seu nome. Tá? Eu vou falar com alguns já que eu sei que quer fazer, mas se você ainda se eu ainda não tinha falado com você, se você não veio falar comigo, mas tem um desejo, nós temos um curso de teologia, vai acontecer uma vez por semana, não precisa ser manjar de Bíblia para fazer parte,
Nós começamos do básico, é tudo muito tranquilo, muito bom, tem transformado a vida de muitos ali em Auckland, né? É um curso muito sério, com uma grade curricular muito interessante. Então, se você quiser fazer parte, vem falar comigo, tá? Então é isso. Muito obrigado, mais uma vez eu quero agradecer aos visitantes, tá? A cada um que veio hoje nos visitar, né? Vocês são mais do que bem-vindos para estar conosco no próximo final de semana e sempre que quiser, tá bom? Vamos levantar e vamos encerrar o nosso culto agora, fazendo mais uma oração, agradecendo a Deus e pedindo bênçãos de Deus para essa nova semana. Quem precisa de uma semana abençoada aí? Todos nós precisamos, então vamos pedir, porque Deus é o único que pode abençoar as nossas vidas e a nossa semana, amém? Oremos, queridos. Senhor, nosso Pai, mais uma vez na Tua presença, Senhor, lhe agradecemos por este culto, lhe agradecemos pela Tua palavra, ó Deus, pedimos para que o Teu Santo Espírito possa realmente transformar as nossas vidas e que possamos pôr em prática no nosso dia a dia tudo o que ouvimos, tudo o que aprendemos aqui nessa noite, que possamos ser maridos, ó Pai, que dê exemplo, possamos ser maridos, ó Pai, que realmente trazemos orgulho a Ti, Senhor, que possamos honrar as nossas esposas e que possamos amá-las da mesma forma que o Teu Filho Jesus amou a igreja, Deus, e que as mulheres possam entender o real sentido da submissão, que possam honrar de forma especial e admirar os seus maridos, ó Pai. Que as nossas famílias, ó Deus, possam ser realmente abençoadas por Ti, ó Deus. E eu peço, ó Deus, uma bênção especial sobre a vida dos Teus filhos nessa semana. Que os sonhos dos Teus filhos possam ser realizados durante essa semana. Que as portas possam ser abertas, as portas de trabalho, ó Deus. Que aqueles que têm lutado por um visto, ó Pai, possam conquistar os seus vistos, ó Deus. Aqueles que têm lutado pela legalização no país, que também consigam, ó Deus. Que aqueles que têm lutado por saúde, ó Pai, alegria e paz,